Amém, amém. Deus vos continue abençoando. Também aqueles que estão conosco conectados pela internet, Deus continue vos abençoando também. Segurem aí, não desligue os seus computadores não. Mantenha-se concentrado, mesmo aí na sua casa, onde você está. Faça aí da sua casa um santuário neste momento. Amém. Nós vamos se pôr de pé, por favor, irmãos. Vamos ler a Bíblia em São João, capítulo 5, o verso 24. São João, capítulo 5, versículo 24. Amém? Está escrito assim: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Querido Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por mais este momento que estamos desfrutando aqui nesta noite. Tudo isto tem sido, ó Deus, um fruto daquele dia no Calvário, onde o Cordeiro foi imolado, derramou seu sangue, passou a sua vida no Calvário, e deu seu sangue para nos santificar e nos limpar. E deu-nos essa liberdade, esse direito de culto, de podermos juntos, Senhor, desfrutar do companheirismo uns com os outros, com a Sua palavra. Dê-nos um bom tempo nesta noite, Senhor. Que a bênção que estiver caindo aqui, ó Pai, possa estar caindo, Senhor, também, aonde estiver ouvindo esta palavra. Eles sejam inteiramente abençoados. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos. Assentai-vos, irmãos. Jesus, teu nome satisfaz, por toda orbe espalha a paz, perfeito gozo e vida traz. Jesus, meu bem amado, Cristo, nome de valor, Cristo, forte Redentor, Cristo, sumo e bom pastor, sou teu eternamente, pois a minha alma, ó Salvador, o coração tão sofredor, concede forças e vigor. Jesus, meu bem amado, Cristo, nome de valor, Cristo, forte Redentor, Cristo, sumo e bom pastor, sou
sou teu eternamente, aflito pela tentação, me fortalece a tua mão, prostrado invoco em oração, Jesus meu bem amado, Cristo, nome de valor, Cristo, forte Redentor, Cristo, sumo e bom pastor, sou teu eternamente. Jesus, teu nome é sem igual, tão carinhoso, tão leal. És bom pastor celestial, Jesus meu bem amado, Cristo, nome de valor, Cristo, forte Redentor, Cristo, sumo e bom pastor, sou teu eternamente. Amém. Graças a Deus, né? Amém. Um nome maior do que todos os nomes é o dele. Às vezes eu fico assim pensando o quanto você paga um preço por tudo que você vai fazer. Tudo há um trabalho, tudo há um custo, tudo tem que haver um cálculo. E você gasta tempo, gasta dinheiro, gasta saúde, gasta a vida em prol de tudo que você vai fazer. Eu estava pensando a respeito disto, essa escritura que nós lemos, a profundidade que ela tem nas mãos daqueles que dão valor. E o poder, o que ela produz nas mãos destas pessoas. E então eu desejei usar um pensamento sobre avaliar, ou fazer a avaliação. Avaliar é fazer uma avaliação, é uma base, ou um cálculo, e ver o valor que aquilo tem. Não é isso? É avaliar o valor que aquilo tem, que aquilo custa. E eu estava pensando, você às vezes pega duas coisas, põe paralela uma com a outra, e talvez elas são as mesmas coisas. Pode pegar aí, vamos dizer, você pega uma terra, por exemplo, pega aí 100 alqueires de terra, mas do outro lado mais 100 alqueires de terra. Vamos dizer que
paralelamente, dois vizinhos, um tem 100 alqueires, outro tem 100 alqueires de terra. E ambos resolvem vender aquilo. Então o que vai acontecer? Aquilo vai ser avaliado. Vai haver uma avaliação, um cálculo em cima daquilo para ver o que aquilo vale. Qual é o valor que tem? Digamos, um vizinho, a sua terra, falando em matéria de terra, em bondade, em cultura, produtivo ou produtiva, vamos dizer que elas são iguais. Mas, vamos dizer que 100 alqueires, um tem mais benfeitoria naquilo. E aí então, o outro está vendendo também, tem menos benfeitoria. Vem um avaliador, ele vai fazer uma avaliação, quanto custa aquilo dali. É lógico, é claro. As terras são iguais, são boas, mas a benfeitoria de uma é mais. É lógico que aquela que a benfeitoria é mais, vai valer mais. Tem que ser valorizada acima da terra a benfeitoria. Não é isso? Então o vizinho vende a terra dele, vamos dizer, por 500 mil. O outro fala, bom, fulano vendeu por 500, eu também quero 500 na minha. Porque nossas terras são boas, são vizinhas, são igual. Mas não é bem assim. Talvez aquele que vai avaliar, ele vai olhar e vai dizer, bem, aquela lá tinha benfeitoria, a sua não tem. A dele vale 500, mas a sua vai valer 400. Então isso vai exatamente da avaliação que está sobre aquilo dali, que vale a base, o preço pelo qual você vai adquirir naquela propriedade, e assim por diante. Então são casos que são iguais, parecidos, mas não tem o mesmo valor um que o outro tem, correto? E a palavra de Deus, irmãos, você aplica isso na palavra. Digamos que há vários pregadores, há várias igrejas, todos pregam, todos falam, todos cantam, todos louvam, todos adoram a Jesus. Parece uma coisa generalizada. Parece que não há diferença, está padronizado. É iguais. Mas cabe você fazer uma avaliação através do Espírito Santo. Ele é o avaliador. É o Espírito Santo que faz a avaliação. Bem, digamos que esse pregador aqui, ele é um bom homem, ele é um bom pregador, é um pregador do Evangelho, ele estudou, ele cursou muitos graus, ele adquiriu com seus estudos, com seus esforços, com seu gasto de vida, de tempo, talvez até saúde que ele perdeu naquilo, ele adquiriu diplomas, títulos de bacharelados,
Ele foi instruído na melhor universidade, ele foi ensinado pelo melhor reitor. Bem, ele é um bom homem, certo? Ele tem uma carteira credencial assinada pelo grande reitor da universidade, quem sabe de mais nome no país, certo? Ele fez o PhD, LLD, ele é um homem formado e um bom homem. Claro, ele tem que ser bom, ele tem que ser educado, porque ele não pode ser um pregador do Evangelho, ele não pode ser um pastor, se ele não for um bom homem. Bom, do outro lado nós encontramos um outro. Ele não foi em nenhuma universidade, ele não foi em nenhum seminário, ele não teve nenhum reitor, ele não teve nenhum cartão de companheirismo com ninguém. Ninguém congratulou com ele. Ele não adquiriu nenhuma carteira, credencial de ministro. Ele não adquiriu nenhum diploma, nenhum título de bacharelado. Ele não fez nenhum PhD, LLD. Ele é um homem criado no deserto. Deus chamou aquele homem, identificou com ele, falou com ele, instruiu ele, transmitiu para dentro dele os seus pensamentos, deu a ele uma regeneração, uma transformação, uma mudança, e colocou a sua palavra nos seus lábios. E ele foi executar, desempenhar o mesmo papel que aquele outro estava desempenhando, pregando a palavra. Vejam, diante desse quadro, esses dois companheiros, vamos dizer assim, esses dois quadros, porque é dois quadros inteiramente um diferente do outro, mas ambos são pregadores. Quem terá êxito? Quem será reconhecido pela sociedade dos dois? Quem que vai ser o mais querido diante do público? Claro que é o grande estudado, o grande homem estudado, pregador intelectual. A massa inteira vai estar ao seu favor. De fato, a minoria, talvez, é o que vai estar ao lado do outro. Por quê? Porque isso necessita do avaliador fazer uma avaliação, e o avaliador não é o Papa. Nesses negócios aqui já é diferente. Isso não é uma coisa material, isso não é natural, isso se trata de algo espiritual, está relacionado com a palavra de Deus.
Isso não está relacionado com bens materiais, com fazenda, com casa, com carro, mas isso envolve almas. Então, nessas alturas, o avaliador vai avaliar então quem é o que está com a verdade. É aquele que às vezes foi rejeitado pela maioria, foi formado não dentro de quatro paredes, mas através de uma experiência com Deus. Deus falou com ele, ele falou com Deus. Deus deu a ele um novo nascimento, uma transformação. Isso, irmãos. E o grande avaliador é o Espírito Santo. Quem que o Espírito Santo vai dar valor? Vai dar valor àquele que fala a sua palavra, que ele mandou falar. Aquele que ele colocou seus pensamentos dentro dele. Ele não aprendeu em quatro paredes, ele teve um encontro com Deus. Deus vai sustentar a sua palavra, porque não é ele que fala, é Deus que está falando na sua boca. Você sabe o que é uma palavra, né? Uma palavra é um pensamento expressado. E quando Deus coloca dentro do coração de um homem, Ele chama aquele homem, equipa aquele homem, capacita aquele homem, segundo a mente de Deus, não segundo a mente dos homens. Ele tira de circulação o intelectual. O homem intelectual não tem parte com essa verdade. Ele não pode entender, ele não pode compreender. Ela parece para ele uma loucura. Mas aquele que é espiritual, ele entende bem todas as coisas, e de ninguém ele é entendido, porque quem conheceu a mente de Cristo para que possa instruir? Mas Deus disse: nós temos a mente de Cristo e discernimos tudo, e de ninguém somos discernidos. Você viu aí? Então cabe nos fazer uma avaliação, o tanto que esta palavra é para nós. Não é isso mesmo? O que é para nós? Ela é bastante substanciosa. Ela é uma evidência de vida eterna. Se tão somente você possuir ela, deixando o avaliador fazer essa avaliação na sua vida. Esta mensagem, a brecha, parágrafo 234, o profeta disse bem assim: eu não quero lhe segurar muito sobre estas coisas, mas mesmo assim, eu não desejo que vocês percam isto. O que é mais importante que isto? O profeta fez a pergunta. A congregação diz: amém. Digam: amém.
Não tem nada mais importante do que a palavra de Deus. Alguém na congregação diz: irmão Brana, o quê? Você não avalia isso? O quanto vale essa mensagem? Ele disse. Não há nada mais importante do que a vida eterna para uma pessoa. Ei, irmãos, que coisa. Não há. Nós devemos obter isto agora, e a estarmos certos que temos correto, tudo certo, Senhor. Você deve deixar com que o Espírito Santo esquadrinhe e faz uma avaliação daquilo que você crê, daquilo que você tem, aquilo que você recebeu, o que ela está fazendo na sua vida, se isso daí é um verdadeiro fruto direto de Deus, e se você está produzindo mesmo a palavra. Deixa o Espírito Santo fazer essa avaliação na sua vida. Correto? Deixa Ele avaliar. Ele não vai avaliar de outra maneira. Ele não vai avaliar a sua vida através de nada, a não ser em sua palavra. Oh, mas é fácil demais. Como é fácil para um crente genuíno saber o que ele é. Porque a palavra é expressada na sua vida em espírito, em pensamento, em atos, obras. É o que você pratica, é o que você é o que você possui. Então isso está relacionado com o companheirismo que você tem, as pessoas que você anda, com quem você se associa, e até a igreja que você vai adorar a Deus, os lugares. O Espírito Santo faz a avaliação disso. Nós temos que ver que Ele é o tudo para nós. Faz uma avaliação desta palavra. Veja quão grande é essa palavra. Para um verdadeiro atributo de Deus, um verdadeiro filho de Deus. Ainda nessa mensagem, o parágrafo 231. Veja isso daqui. 7 chifres foram as 7 igrejas. Sejam as 7 eras da igreja, porque essa foi a proteção do Cordeiro. Avalie quem é você agora. Se é que você é nascido de novo, é cheio do Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo no corpo de Cristo. Nessa palavra, quem é você? Vejam, sobre a terra, Ele protegeu seus direitos com um grupo enviado por Deus. Quem é esse grupo? É os eleitos, é os eleitos, é os predestinados, é aqueles que pisam onde Jesus pisou, é aqueles que falam o que Jesus falou, é aqueles que vivem a vida que Jesus vive. São esse grupo. Veja, os chifres do Cordeiro
Sobre o chifre 7 olhos, 7 trovões, 7 vozes, relâmpagos, tudo mais saía dele. Avalie o que vale esta palavra para nós. João, na ilha chamada Pátima, ele estava ali por 2 anos, 3 anos mais ou menos, correndo para lá e para cá, recebendo as revelações. E quando esses trovões trovejaram, João correu para escrever. Deus disse: não escrevas, mas sele isto, porque isso é para o dia da voz do 7º anjo. Quando ele tocar a sua trombeta, então isso será revelado. Eu estou falando sobre avaliar. Nós não somos uma denominação, nós não cremos em um credo, nós não cremos em um dogma, nós não aprendemos isso em 4 paredes. Isso é profético, isso vem direto de Deus, não é mesmo? Deus fala com o seu profeta, e o seu profeta fala com o povo, e o eleito capta a visão. E aí você faz uma avaliação, deixa o Espírito Santo fazer sobre você, se você está vivendo isto. Parágrafo 235, parte B. Ouve, pois, Josué, sumo sacerdote, tu e os teus companheiros, que se assentam diante de ti, porque são homens portentosos. Eis que eu farei vir o meu servo, o renovo. Imaginem isso, irmãos. Cristo faz uma avaliação que é essa mensagem para nós hoje. Nós estamos aqui neste lugar, nós estamos assentados nesses bancos duros, mas nós estamos assentados em Cristo. Todo verdadeiro cristão, todo verdadeiro filho, que tem escutado e ouvido essa voz, ele está sentado em regiões celestiais em Cristo Jesus, com todas as bênçãos de Deus nele. Bendito é o Pai de nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Efésios 1:3. Com todas. Então avaliam bem, irmão, você, este homem, essa mulher, esse moço, essa moça, você deve valorizar isto. Se as pessoas, as denominações, eles pudessem ver isso e fazer uma avaliação e ver o valor que tem a palavra de Deus, eles teriam temor de pisar em cima da palavra e até desconsiderar o que Jesus disse. Porque quando você desconsidera o que ele disse, você recebe juízo. Você vai ser julgado por aquilo. Eles não sabem o valor que tem esta palavra. Correto? Eles não sabem. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, Deus em simplicidade vê. Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorre por toda a terra. Vamos fazer uma avaliação do que essa palavra está dizendo. Há 2 coisas
Elas são quase parecidas, só que uma toma um lado e outra toma o outro. Quem despreza o dia das coisas pequenas, esse verdadeiro cristão, o que é pequeno para Deus? Essas coisas materiais, irmãos, mundanas, isso é pequeno para Deus, não vale nada. Todos aqueles que deixam o mundo, rejeitam o mundo e se apegam à palavra de Deus, eles aceitam Jesus Cristo como Ele é, não como a sua denominação ensina, a sua religião. É como a palavra ensina, que Ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele é o alfa e o ômega, o primeiro e o último. Ele é Deus, não é mesmo? Pois esses se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Você sabe o que é o prumo? O prumo é que põe as coisas em ordem. Você já viu um pedreiro trabalhar de pedreiro sem prumo? Ele não é um bom pedreiro. Ele tem que ter um prumo para apunhar a parede prumada, bem certinha, bem em ordem. Cada tijolo no seu lugar. E o Espírito Santo é o prumo. A palavra é o prumo. Ele usa a palavra, a sua própria palavra, para colocar você em ordem com ela. Por isso que essas pessoas se alegram. Vejam, eles podem ver os 7 olhos do Senhor, que discorre por toda a terra. O que é esses 7 olhos? 7 espíritos, 7 olhos, 7 chifres. Chifre quer dizer domínio, governo, autoridade, proteção. Você já viu a besta animal? O touro, ele tem chifre. Para que ele tem chifre? É para protegê-la. Com aquele chifre ele governa, ele domina. E aqui na Bíblia quer dizer poder, domínio, proteção. Você é uma proteção de Deus, que Deus enviou a você para proteger a sua palavra. Como Ele enviou seus mensageiros, cada mensageiro em cada era, para manifestar a palavra de Deus enviada ao mundo, e os eleitos asseguram nesta palavra e protege essa palavra, vive através dela, é governado por ela, é dominado por ela. Como eles amam a palavra. O eleito ama a palavra, pode fazer tudo o que quiser com ele, mas não fale nada da palavra, porque se quiser ter companheirismo com o eleito, tem que ter companheirismo com a palavra. Ele não aceita nada a não ser a sua palavra. Ó, que coisa! 7 chifres sobre, tinha 7 seus olhos, um olho, 7 olhos, que é isso? Cristo e sua noiva. 7 eras da igreja. Fora havia 7 profetas que saíram, 7 videntes, olhos, e então o último deve ser um vidente. Oh, irmão Brana, bate palma 2 vezes. Um vidente. Vejam, um vidente correto é o que nós temos hoje.
Você deve avaliar isso, dar valor a essa mensagem. Será que você é um filho desta mensagem? É um predestinado desta mensagem? Você tem algo em você que ninguém tem. Ah, se você reconhecesse o que você tem, demônio algum fazia frente diante de você. Nenhuma pessoa vestida de capa religiosa, de algum manto denominacional, te passaria para trás. De jeito nenhum. Veja o que está nesse verdadeiro eleito. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Avalie o que você tem. Faz uma avaliação. Você não deixaria nada roubar isto no seu tempo, nada. Você estaria sempre disposto para lhe servir. Correto? Esta é a forma que nós devemos ser, irmão. Quando você está sendo protegido por esta palavra, que é o dom do Espírito Santo que está em você, também você está protegendo esta palavra, protegendo o dom do Espírito Santo. Você sabia disso? Por isso que nós não aceitamos que ninguém fala mal de ninguém aqui. De ninguém. Fala só o bem. Porque nós somos ensinados, quando nós falamos só as boas coisas, uns dos outros, uns para os outros, nós estamos mantendo o nosso Espírito Santo conosco e em nós. A alegria de Deus é a minha alegria, é a sua alegria. Não é mesmo? Ah, se ele soubesse disso, ele se ajuntava a essa verdade e protegia toda ela, não deixava esses insetos, esses parasitas entrar e destruir. Jeito nenhum. Eis que está aqui, que é mais do que Salomão. Parágrafo 64. E nós encontramos que no tempo de Salomão não era assim, como hoje estão sendo esses denominacionais. Todos eles reuniam-se em torno daquele dom e de discernimento que Salomão tinha. Eles protegiam aquele dom, porque eles sabiam que aquele dom era de Deus. Deus tinha enviado aquele dom para benefício da vida do verdadeiro crente, do verdadeiro cristão. Eles protegiam aquele dom. Todas as nações temiam, vejam, temiam a Deus. E notícias espalhavam-se por toda parte. Você deveria vir a Israel. O Deus deles levantou um dom no meio deles e eles o fizeram um rei. Não é o que nós devemos fazer? Deus deu um dom para nós, Ele levantou um dom em nosso meio, o maior dom. Se deve proteger esse dom, e você protege através da obediência, uma vida vivida. A sua vida se torna um cartaz de propaganda. Aonde você passa, lá está tendo um cartaz nas suas costas, na sua frente.
A sua vida toda, aquele cartaz, ele morreu, ele foi crucificado, ele foi sepultado, ele ressuscitou naquela manhã, ele subiu ao céu, mas ele voltou na forma do Espírito Santo, e esse dom vive em mim. Ei, irmãos, aquilo era uma propaganda, todo mundo sabia. Aquele rei assentado naquele trono ali, Salomão, um tipo do Espírito Santo. Nunca houve uma nação como aquela, nunca houve um rei como aquele, nem antes e nem depois, disse Jesus. Disse o Senhor. Você deveria vir a Israel. O Deus deles levantou um dom no meio deles, e eles fizeram um rei. E sua sabedoria, seu discernimento é além da nação de avaliação humana. Ei, irmãos, você deveria se sentir na alma aquela alegria, no espírito, aquele júbilo, e agradecer a Deus, ser um dispensador do mundo, desprezando o mundo e as coisas do mundo, porque você tem um maior dom que Deus já enviou na terra nesta era. O próprio Jesus disse isso em São Lucas 17, verso 30. Ele disse: assim será quando o Filho do Homem for manifestado. Oh, que coisa! E ali havia um domínio de deuses, os gentios que o digam, e nós não entendemos como é, porém Deus, o Deus deles, representou a si próprio em um de seus crentes, e eles colocaram em um trono, e todos eles o ouvem. Vocês sabem, as notícias e então se espalharam, não por televisão ou telefone, etc. Foi de boca e ouvido. Que coisa! Isso deve estar tomando lugar em nossas vidas hoje. Estava pensando, São Lucas 17, 30, irmãos. São Lucas 17, 30, a partir de São Lucas 17, 30, porque Jesus citou São Lucas 17 todinho. Ele diz como foi nos dias de Noé, se seria na vinda do Filho do Homem. Nos dias de Noé eles casavam, davam em casamento, construíam e vendiam, plantavam, colhiam, vendiam. Como foi nos dias de Ló, quando Deus tirou Ló de Sodoma, Deus mandou fogo e destruiu Sodoma. Ele disse assim também será na vinda do Filho do Homem. Onde quando chegar esse dom, Jesus falando, você crê assim? É a verdade, não é? Deixa eu ler essas escrituras para nós. São Lucas 17, a partir do verso 30. Assim será a noite em que o Filho do Homem se há de manifestar. Naquele dia, quem estiver no telhado, tendo seus utensílios em casa, não desça tomá-los. Telhado é em cima, não é embaixo, é em cima. Quem estiver acima desse credo, estiver em cima desse dogma, estiver acima dessas coisas mundanas, não volte para eles não. Segue em frente. Não volte a apanhar não.
Deus te tirou de lá, te levantou, colocou em cima, posicionou lá no topo da árvore da vida. Produz os frutos. Veja, irmãos. E da mesma sorte, o que estiver no campo, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Olhou para trás, ia deixando as reuniões de senhora, o círculo de oração, isso, aquilo outro. O que ela virou? Uma estátua de sal. Uma estátua de sal. Entende? Lembrai-vos da mulher de Ló. Qualquer que procurar salvar a sua vida, perdê-la. Qualquer que perder e salvá-la. Digo-vos que naquela noite estarão dois numa cama. Olha aqui. Se isso não é para nós hoje esse dom, um será tomado e o outro será deixado, duas estarão juntas moendo, uma será tomada, a outra será deixada, dois estarão no campo, um será tomado e o outro será deixado. E fizeram a pergunta: aonde, Senhor? Ele disse: aonde estiver o corpo, aí se ajuntarão as águias. A palavra, a mensagem, esse dom que Deus nos deu, de Apocalipse 10:7, para revelar os segredos, as coisas ocultas, poder manifestar diante do público, das pessoas, o que estava dentro do coração deles. Eu vou encerrar aqui, meu tempo já foi. Mas deixa eu ler isso daqui. Poder de transformação. Parágrafo 183. Note, porém, estou tentando lhe passar isto. Isso é a civilização, o que chamamos de cultura. Ouve-se tanto disso. Hoje as pessoas estão ligadas a essas coisas. Eles estudam para ser cultos. Culturas. Vejam. E agora você já ouviu qual é a minha avaliação de cultura? A minha avaliação de cultura. Aqui é o Espírito Santo falando. É um homem que não tem coragem suficiente para matar um coelho. Imagina esse homem polido, essa mulher polida, cheia de todo quanto é tipo de conhecimento intelectual. Você sabe o que o profeta está mostrando aqui, né? Mas que pode encher a barriga disso depois que algum outro mata. Um podre, um preguiçoso. É isso que mostra a cultura. Perversão, corrupção. É uma desgraça. Deste modo isso é o que eu penso de cultura. Veja, isso é isso mesmo. Veja, Deus não vem não é cultura, um homem para dentro de Deus, nunca. Não se pode civilizá-lo para dentro de Deus. Ele nasce uma semente de Deus, proveniente de Deus, sempre foi Deus e nunca pode ser nenhuma outra coisa a não ser Deus. A cultura, a pessoa para dentro disto. Deus quer tirar a cultura de você e colocar a dele em você. Mas não, você quer colocar o mundo dentro de você. O mundo dentro de você. E agora, como ele tem o seu tipo de Éden, Satanás, por uma semente deformada. Você sabe que Deus plantou os seus filhos
a sua semente em linha reta, como uma lavoura de milho. E ela nasceu e cresceu em linha reta, mas apareceu essa trepadeira chamada pesquisa científica de cultura, e deformou tudo, perverteu. Deus está tentando tirar isso de você, se você deixar Ele tirar. Satanás fez seu grande entardecer, seu grande Éden agora. O que é ele? Cultura, ciência, bonitas igrejas, altas torres, pregadores. Finalmente, polidos, educação, D, PhD, LLD, doutor em leitura, em literatura, doutor em divindades, doutores. Todas as vezes que você pronuncia isso simplesmente o leva esse tanto para mais longe de Deus. Simplesmente o lança bem para longe. E as congregações querem que alguém se ponha ali de pé e use as palavras height e dot, carre e fect, e expressões do povo rural. Eles não querem isso, eles querem algo bonito. É um pregador que prega uma palavra polida, linda, que não fere ninguém. Mas Deus tem lembrado da sua noiva, no meio de toda essa era pervertida, essa era científica, essa era moderna, laodiceana. Ele tem alguns que Ele separou antes da fundação do mundo. São poucos, é a minoria. Eles se apracaram na palavra, eles se seguram na verdade, eles desprezam o mundo e a sua modernice. Eles se agarram só na palavra. Ele sabe que numa hora dessa Ele dirá para eles subicar, e eles dão um adeus a este mundo e vai embora, e aqui ficará com suas políticas podres, os seus credos, as suas denominações, as suas religiões, o seu sistema feito pelo homem, para o fogo. O fogo destruirá isto. Deus nos abençoe, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Nós vamos cantar esse hino 284, seremos. Celeste. Pelas montanhas, dentro dos vales, sempre na luz, Cristo promete nunca deixar-me. Eis-me convosco, disse Jesus. Brilho celeste, encha minha alma a glória de Deus. Com aleluia sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Sombra a roda, nuvens em cima, o Salvador não
onde ocultar. Ele é a luz que nunca se apaga, junto ao seu lado, sempre de andar. Brilho celeste, brilho celeste, encha minha alma a glória de Deus. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, indo para o céu. Ao me cercando raios benditos, passos avante para a mansão. Mais e mais perto, o Mestre seguindo, dando louvores da salvação. Brilho celeste, brilho celeste, encha minha alma a glória de Deus. Oh, aleluia, sigo cantando, dando louvores, indo para os céus. Aleluia, glória a Deus. Amém. Quem despreza o dia das coisas pequenas se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Cristo, o renovo, tomará lugar na sua vida. Ó Jesus, tenha misericórdia destas pessoas. Senhor, despede-nos em paz. Leva-nos, guarda-nos, protege-nos. Guia nossos passos na tua vereda de justiça. É no teu precioso nome que o pedimos, o Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Abençoe um outro no nome do Senhor Jesus Cristo. Estamos terminados. Amém. Feliz lá no céu, onde não há tristezas nem dor, onde os salvos irão habitar na presença do seu Salvador. Lá no céu, há um lar feliz lá no céu, lá no céu, lá no céu. Há um lar muito feliz lá no céu. Tenho amigos fiéis lá no céu, onde desfrutam gozo na luz. Já venceram os males daqui e lá cantam louvor a Jesus. Lá no céu, tenho amigos fiéis lá no céu, lá no céu, lá no céu. Tenho amigos fiéis lá no céu. Eu também vou
eu também vou viver.